Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Dando prosseguimento no, no, no viés religião, nós vamos usar como exemplo vamos pegar os acontecimentos. Nós sabemos que é um assunto, é um tema que ele dificilmente nós vamos encontrar alguém que nunca teve um contato com esse tema. O que as pessoas consideram por exemplo, se o Papa chegar agora e falar alguma coisa, aí ele fizer um comunicado na televisão, as pessoas todas no mundo vão falar assim: o Papa disse isso. Se o dono de uma igreja famosa, né, chegar agora e falar alguma coisa na televisão, as pessoas vão falar assim: o fulano disse isso, o bispo da igreja, né? Acontece o seguinte: essas nomeações, é difícil entender uma pessoa que não consegue entender que isso é uma nomeação de um grupo de pessoas nomeou aí essas pessoas nesses cargos. O Papa, por exemplo, quantos já teve? E como que é escolhido isso? E participa, tem um acordo entre essas autoridades religiosas com os governantes. E os governantes, eles têm um acordo entre eles. E assim vai até chegar no o presidente, são os ministros. Então vão ter aí até chegar no vereador, até chegar no presidente do seu bairro. Então existem hierarquias, como por exemplo em São Paulo tem lá na Sé o chefe da comunidade negra, né? Ele responde direto para o governador de São Paulo. Não tem uma autoridade no estado de São Paulo, não tem uma autoridade maior do que o governador de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. E o chefe da comunidade negra, ele responde para o governador de São Paulo. A sala dele está no prédio da Polícia Federal, em cima. Então, assim, já está indicando alguma coisa. Aonde que eu quero chegar? Para que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o Karl Marx, existe aí uma infraestrutura que justifica a superestrutura. Então vamos voltar a 2000 anos atrás. Nós sabemos que 2000 anos atrás teve o Cristo. Alguém fala assim, algum grupo fala assim que ele era o próprio Deus. Outros falam assim, ele era o Filho de Deus. Aí, assim, um grupo de pessoas acredita que ele nasceu de uma mulher que era virgem, né? Aí olha só os detalhes da história. Uma mulher virgem.
Isso as pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam nisso. A mulher virgem teve o filho. Ah, de quem? É do Espírito Santo. Aí você pergunta assim, mas esse Espírito Santo, ele tem pênis? Ele teve orgasmo quando ele fez o filho nessa mulher? Porque assim, alguém vai falar assim, isso é uma falta de respeito. Isso que esse filósofo aí está falando. Mas eu não acho isso tão menos respeitoso do que a sociedade que nós vivemos. Pudor não existe mais. Então eu não vou ficar assim guardando as palavras, eu não vou utilizar dos acordos da sociedade para o que eu tenho a falar, o que eu penso, a forma de expressão. Então, o grupo de pessoas que pensam isso, essas pessoas usam um telefone celular. Se ela usa um telefone celular, então ela depende da tecnologia. Se ela depende da tecnologia, então ela aceita. O que ela aceita? Ela só aceita aquilo que convém a ela própria. O celular todo mundo usa, então eu vou usar, porque isso aqui não tem problema. Aí eu não sou mundano. Aí essas pessoas falam que outras pessoas são mundanas. Aquele ali é mundano, porque ele não é aqui do meu grupo, da minha igreja, ele bebe, ele... enfim. Então, assim, se houvesse um interesse, quem tiver interesse pode saber toda a verdade. E a verdade, não tem como assim eu falar a verdade, nós temos aí tanto tempo da humanidade, até hoje existia assim, não há um consenso nesse assunto, na criação da humanidade. Então não dá para eu resumir isso em poucas palavras e o Wilson falou isso e eu entendi, mas não é uma questão de entender, é uma questão de interesse no entendimento. É isso que é a dificuldade. As pessoas querendo entender, não tem como a pessoa entender mantendo esse assunto. Assim, eu vou acreditar nessa religião porque as pessoas que eu convivo pertencem a ela, eu comercializo com essas pessoas, os parentes da minha esposa, eles estão nessa religião, meus clientes, eu tenho aí, eu já sou famoso aí na sociedade do meu bairro, na minha cidade, então vou manter aqui essa religião para eu manter na minha vida. É assim que as pessoas fazem. Então, qual que é a questão? É simples, basta nós irmos aos fatos. Então, se alguém passou toda a vida falando assim com você, olha, o mundo está em cima de uma tartaruga. Aí você acreditou nisso e tal, e virou adulto. Aí quando você virou adulto, você fala assim, mas o mundo em cima da tartaruga? Deixa eu ver essa tartaruga. Não tem, você não vai encontrar. Aí se você subir um avião, você vai ver lá de cima, você pode percorrer e de uma ponta a outra ponta. E aí, como é que vai ficar a história?
não tem a tartaruga. E essa é a questão. Então, as pessoas que fogem do assunto, por exemplo, na filosofia, aí é bem explícita aí a forma que eu uso aí uma definição de Sêneca, que a filosofia é uma pesquisa da sabedoria. Mas os homens transformou na pesquisa de palavras, ou seja, é como Benedict Croce, é expressão complexa de uma impressão poética, né? Então a pessoa viu a coisa de uma forma poética e ela coloca palavras rebuscadas para explicar aquela impressão que ela teve. E isso, qual que é a importância? Porque se nós pensarmos assim, não, na minha vida está tudo bem, beleza. A vida do outro que tem problema, beleza. Aí nós vamos a esse problema agora do vírus, né? Aí afetou muitos assim, minha vida não mudou em nada, que eu tenho meu trabalho e não mudou, eu continuo ali fabricando pão ali naquela padaria e não alterou nada na minha vida. E muitos aí até fome, empresas quebraram, muitas pessoas perderam seus empregos. E por que isso? Como que isso ocorre? Aí a questão isso faz parte a infraestrutura planejou esse problema para a superestrutura? Aí nós temos assim uma infinidade de provas de que é assim que funciona, é uma manipulação, né? E aí a questão é, por que as pessoas elas continuam assim sem querer entender a vida? Por quê? Essa que é a questão, é isso que é espantoso. Não é difícil entender um colapso de uma função de onda, não é difícil entender uma força de repulsão eletrostática. Isso é fácil de entendimento. Agora, como é possível entender isso? As pessoas elas têm assim entram na vida sem entender e continuam no decorrer da vida sem entender e acaba a vida e continua sem entender. Porque assim, se a pessoa pensar assim, minha vida é para eu ter sucesso, eu ter dinheiro, eu ter isso, eu ter aquilo, e aí você pergunta assim, e a finalidade? Então a pessoa está vivendo só para a vida dela. Mas na hora que ela vai manifestar a opinião dela, aí ela utiliza assim, porque eu sou da igreja X, por exemplo. Aí a pessoa da igreja X, ela vai falar assim, não, mas eu sou cristão. Aí essa pessoa da igreja X que fala que é cristã, o que significa ser cristão? Qual a atitude dessa pessoa que ela teve na sexta-feira de manhã, que configura que ela é cristã? Qual a atitude que ela teve na segunda-feira, na hora do almoço? Qual a atitude dessa pessoa na terça-feira no trabalho dela, com o dia dela? Qual o momento do dia dela na terça-feira que ela demonstrou que ela é cristã? Porque cristão se tornou assim uma palavra. Eu falo para a sociedade assim, eu sou cristão, né? As pessoas acreditam.
Aí eu faço o que eu quero com essas pessoas que acreditaram, que elas pensaram assim, ele é cristão, ele é bonzinho. Engraçado isso, porque o ladrão, ele não chega e fala assim, eu sou ladrão. Para ele chegar pegar o que ele quer pegar e tal, ele, algum momento ele vai declarar ali a identidade dele, mas ele é escondido. Ele não sai andando aí na rua, eu sou ladrão, com o revólver dele mostrando para todo mundo, não, ele é escondido, né? Até ele entrar ali dentro da casa, na hora que ele já entrou dentro da casa, aí a vítima já está na mão dele, aí ele é ladrão, quando ele está praticando o roubo dele. Mas saiu ali do roubo, aí ele finge para a sociedade que não é ladrão. Aí ele fala que ele é cristão. Tem até um caso engraçado que eu tenho uma pessoa que eu conheço de uma... Uns chamam de vila, outros chamam de favela, né? Não interessa, não sei, favela, né? Aglomerado, o que for. Mas eu tenho uma pessoa que fala que conhece o irmão da... Uma mulher que a amiga dela tem um irmão que a amiga dela mora na favela e tem um irmão que é ladrão. E aí ele vai sair de casa, ele faz a oração dele, né? Eu tive até vontade de fazer uma entrevista com ele. Olha, como é que você faz, hein? Como é que é Deus? Ele se faz oração para ele ajudar você a roubar, para as vítimas não reagir. Como é que é para você conseguir Deus, ele te ajudar na hora do roubo? Porque isso, assim, parece uma brincadeira, mas é real, né? Então assim, se nós pesquisarmos, não tem a tartaruga. Não tem a tartaruga, então o que nós vamos fazer? Olha, não é a tartaruga, então vamos buscar outra solução. Não é a tartaruga, então nós já sabemos o que é. Nós sabemos que sai dos átomos, nós sabemos que os átomos, eles é um colapso de uma função de onda para a definição aí da função atômica, até chegar antes das moléculas. Então nós já sabemos de tudo isso. O problema é que nós sabemos, mas continuamos vivendo como se fosse o mundo em cima da tartaruga. Então essa é a nossa busca aqui. Vamos tentar ter um comportamento diferente do comportamento do mundo em cima da tartaruga. Por quê? Porque antes nós acreditávamos que o mundo estava em cima de uma tartaruga. Só que nós descobrimos o avião, pegamos um avião e embarcamos no avião e demos uma volta no mundo, né? Descobrimos, olha, não tem tartaruga, então agora vamos mudar o nosso comportamento. Porque, do contrário, aí nós estamos enganando nós mesmos. Né? Então é você aí que fala assim, não, eu sou religioso, minha religião está certa e você está errado, você vai para o inferno, porque você falou aí que o Espírito Santo tem pênis na hora que ele teve o coito com a Maria, mãe de Jesus, então você vai para o inferno porque você falou isso. Porque o José, que era o marido da Maria, na história lá da Bíblia, o José, ele teve outros filhos com a Maria. E esses outros filhos não são do Espírito Santo, são do José, da mesma forma que eu tenho 3 filhos com a minha esposa. Aí, não, mas quando era o Jesus, ele não teve, não foi o José, a Maria era virgem. Aí vamos pensar aqui 2 casais de jovens, um casal de jovens, homem e mulher. Aí a mulher era virgem e nasceu um filho desse casal, mas a mulher ainda era virgem, não tinha o homem encostado nela ainda. Mas para que acreditar numa história dessa? Qual que é a diferença de acreditar nessa história e acreditar que o mundo está em cima de uma tartaruga? Vamos pensar a seguinte hipótese, tudo bem.
vamos imaginar que essa história é uma mentira. Vamos imaginar isso. Aí você que acredita no Cristo vai deixar de acreditar nele porque o José ele praticou sexo com a Maria e o Jesus é do esperma do José? É isso? Vai deixar de acreditar no Jesus por esse motivo? Se for, vamos imaginar que é. Qual o problema? O que isso vai mudar no Jesus? E ele já não é mais filho de Deus, né? Aí o Deus do livro, que é mais incrível ainda, o Deus que fez o Adão e aí tirou da costela do Adão a Eva. Para que você manter essa história? Para que você continuar acreditando que o mundo está em cima da tartaruga? Qual que é o benefício que você tem com isso? Você já pensou que você que acredita nisso, só pensa na possibilidade do que eu estou falando estar certo? Muito obrigado a todos, eu sou Wilson Marques.